O Alê. O Alê tem a família dele, tá? Suponhamos que o Alê estivesse vivendo uma fase ruim, estivesse, por exemplo, bebendo muito e exacerbando. Não estou falando de tomar uma cerveja, mas exacerbando. Não bebo nada. Por exemplo, ele estivesse bebendo muito. Viciado em balas de alga, por exemplo. Até maltratando a companheira dele, o filho, ou usando droga pesada e se alterando. Tá? Uma fase ruim, tá? E aí tem uma ou duas entidades que exploram energeticamente o vício dele, drenando energia. Eles não bebem álcool nem droga. Eles captam a energia transformada pelo vício, a substância energética da aura dele. Um belo dia, Alê está conversando com o Saulo. Aí o Saulo dá uns toques para o Alê fala, porra, eu tô estragando minha vida. E ele começa a mudar, ele para de beber ou de usar droga ou aquilo que está pegando. A sintonia dele muda. Os dois caras que estavam assediando ele não vão ter mais a boquinha, eles vão em cima do Saulo, falar, quem mandou você se meter? Isso acontece com médiums, curadores, palestrantes, pessoas que têm podcast chamado Paranormal, porque o tema em aberto suscita esclarecimento desses temas que não são tão comuns falar em aberto. Então, um podcast dedicado a um tema desse, e vocês têm trazido gente de várias áreas, o que é muito bom para dar uma perspectiva universalista, porque ninguém sabe tudo, cada um dá um pedacinho, e o público que está assistindo que filtre aquilo que seja bom para a sua evolução. Então, vocês fazendo um podcast específico, se torna alvo não só de haters aqui, que são contra essa temática. Quem são os haters daqui? Fanáticos religiosos que detestam qualquer programa que aborde algo, entre aspas, espiritual. Céticos e materialistas ferrenhos. Eu não estou falando do cético saudável que questiona, observa as coisas e abre a mente, mas o cético fanático que mesmo de frente com algo ele nega tudo. Se tem esses haters aqui que vão pressionar, você tem o equivalente extrafísico que pressiona porque vocês estão abrindo um clarão trazendo à tona temáticas que não são comuns. Agora, se vocês estivessem fazendo um podcast de algo destrutivo ou sensacionalista, você não teria esse ataque, você teria a ajuda de um monte de gente que não presta para explorar isso e teriam views assim aos milhões. Então, quem tenta clarear as coisas na humanidade do jeito que é, e quando eu falo isso, eu também me incluo na humanidade, eu não estou fora, a gente está no bolo, mas na humanidade, com tanta miséria, fome, violência, guerra, não dá para esperar que o astral da Terra seja um paraíso. Então tem entidades negativas que pressionam, que era o que era falado, a obsessão antiga, os ataques. Só que vocês estão fazendo um podcast que está pegando e abrindo, e vocês estão crescendo bastante, vocês estão com 100 e poucas mil pessoas em 6 meses, porque é um tema que suscita muita gente. 10 anos. Então, imagina. Então, é assim, essas pressões vêm. E o Saulo falou um negócio que, como médium de desobsessão, eu vi isso durante anos. O que mais detona um trabalho é a briga interna entre os componentes, porque abre um racha para entrar algo. Uma das defesas, união de vocês. União assim, não que não questione o outro e não tenha opinião diferente, mas união em função de humanidade. Uma coisa junto. Por exemplo, vocês vêm para cá fazer o podcast, um conselho que eu dou para vocês. Antes de vir, faz uma prece, cara, quietinho. Quando eu falo prece, eu não digo pra quem e nem qual é, porque isso é de foro íntimo. Ou pensa no universo, se a pessoa não tiver, pensa no sol e pensa, caramba, é uma responsabilidade fazer um podcast, eu vou estar falando para milhares de pessoas, eu não posso deixar algo destrutivo, ruim, meu ou de qualquer coisa passar. Preciso vibrar algo positivo, aproveitando a abertura que o podcast dá, para eu chegar e colaborar com a evolução da humanidade, trazendo pessoas legais ou botando conteúdos legais. Só o fato de abrir esse tema já é uma responsabilidade. Então não vem fazer o podcast como seria um podcast de qualquer outro tema, porque esse é diferente. Vai precisar de união e cobertura, não só entre vocês, o rapaz que está aqui atrás, o Mancini, é união pelo objetivo. Você pode até ter uma briga com a Lê num nível pessoal por algum motivo, não pelo programa. E entrou aqui, esquece tudo. A união é uma das maiores defesas que tem. Muito bom. Sabe o que acontece? Olha só, é engraçado isso, mas esse conceito de que um espírito obsessor que foi desgarrado do parasita humano vá se vingar é um conceito amplamente difundido já? Sim, na parte espiritual. Na parte espiritual mas isso acontece e tem o outro lado da questão também ali. Supõe, tá,
que o Zé, o guru, é um mentor espiritual. Ah. Ele está tentando te ajudar, mas você está inacessível a ele porque você está naquela bagaceira. Uhum. Conheceu o Saulo, está conversando com ele, despertou algo, você muda. O que acontece? O assediador vai vir em cima do Saulo. Ele, que é o mentor, o que ele vai fazer? Vai usar a energia do Saulo, pega e solta o cara pro lado de lá. Isso também é uma estratégia. Às vezes, pessoas que trabalham nessa área, como eu, Saulo e outros, servem de isca espiritual. Puxa do outro para cá e daqui o trampolim puxa para lá, porque a tua energia é melhor. E é melhor jogar no campo do Saulo do que no teu campo que estava contaminado. Então, o cara vem e nessa vinda o mentor pega e ó. Disso aí acontece passa pra uma lá. coisa interessante, que vocês vão perceber. Wagner, com certeza, vocês, o Ale, o Guru também. Quando você começa a se envolver com espiritualidade, para os obsessores, você passa a ser um sujeito de alta periculosidade. Por exemplo, só o fato de você... Às vezes você conhece uma pessoa, ela está passando por um assédio. A pessoa, ela não se sente bem perto de você de cara, porque o espírito faz com que isso aconteça. De cara. Então, o processo do assédio, ele espalha a família. Aí entra um grande problema. Com quem você se relaciona, as pessoas de casa. Como ele não tem acesso a você, digamos que você esteja numa boa sintonia, vocês estão bem. A coisa começa a espalhar para tentar acessar quem está perto, desestruturando eles, assim você cai. Então até o fato, não é só união com a Lê e com vocês aqui, não. É em casa também e um nível de compreensão alto, porque você não tem como modificar o jeito das pessoas. Então às vezes desarmonizam até para ele acessar coisas que acontecem. Daí e essa é uma coisa interessante, como acontece isso? É terceirização, cara, do assédio. Nossa. Tipo, não consegue chegar em você, tenta pegar através de um familiar desequilibrado para ele te irritar. Isso também Irrita mais as acontece. vezes. E uma coisa, só para acrescentar e colaborar, uma das armas da obsessão espiritual é a invisibilidade. Porque não vendo o assediador e não acreditando que isso existe, que é a pessoa. você jamais vai tomar providência contra algo que você acha que não existe. Então, uma das armas é a invisibilidade e de você não perceber o agressor que te corrói psiquicamente. Quando alguém detecta o cara, ou você sai do corpo e vê, desapareceu a invisibilidade. Agora você está vendo que existe um problema. Você vai tomar providência. O que você vai fazer? Tentar mudar a vibração, uma prece, um mantra, modificação de caráter para melhorar. Então você toma providência. Então nenhum espírito obsessor gosta de aparecer no sentido dele tornar-se visível. Por isso eles detestam clarividentes, médiums e pessoas que saem do corpo, porque estas pessoas veem as obsessões acontecendo e falam, e aí revela o que rola nos bastidores e tira um manto da invisibilidade para milhares de pessoas que estão assistindo a gente agora e que não sabia disso. É claro que estudantes da parte espiritual, um espírita, um bandista, um ocultista, eles conhecem esse tema, mas a parte da população que está abrindo agora para esses temas, não. Por isso que é importante ter programas sérios, levar pessoas legais para poder jogar clarões, cara, clarinadas espirituais que possam ajudar. Agora, um alerta para quem está assistindo a gente. Nós não estamos falando de doutrina, eu estou falando que várias áreas estudam isso. Então, cada um segue na sua, mas que saiba que o que se pensa, o que se sente, nossa energia reflete isso e semelhante atrai semelhante. Então, independentemente da área que a pessoa esteja, ou em uma área, o importante é o caráter dela. O que ela pensa, o que ela sente, isso é o que ela é, não é o que ela acredita, é o que ela faz, é o que é ela na atitude. E muita gente faz em público uma máscara de santinho, ou tenta parecer iluminadinho demais, Cara. quando dentro ela é igual a todos nós, com qualidades, defeitos e lutando. E aí as pessoas olham aquela pessoa e acham que ela é diferente. Não há pessoas diferentes. Mesmo alguém que esteja num nível legal, tem sua luta interna, tem seus pensamentos estranhos, e isso é com todo mundo. Então não estou falando de doutrina, estou falando de clima íntimo que precisa ser arejado mental, emocional e fisicamente. Uma pessoa estando bem, ela transborda. Transbordando, ela não enche o saco de ninguém. Porque quando você transborda algo bem, você não incomoda. E outra, você não está preocupado com a religião do outro, nem com a cor da pele de ninguém, nem com o partido político. Você está preocupado que todos evoluam, a humanidade inteira, e que cada um siga seu caminho, mas que entenda, semelhante atrai semelhante, e muitas coisas invisíveis ocasionalmente encostam porque a pessoa está dando mole.
Engraçado. O Saulo, que trabalhou bastante tempo com a música, como é que você vê essa questão do assédio? Vocês estão falando de... Forte, cara. O cara, por exemplo, é mó famoso. Vai a música do Carnaval da Bahia. O que Eu acontece? tenho relatos. Eu fui compositor, música, se for música campeão da Carnaval da Bahia, eu vivi de música pra valer. Eu, por causa disso, eu me envolvia com pessoas que faziam música e tal. Eu fui levado a alguns lugares para que eu soubesse onde eu tava, o que estava acontecendo ali, até por questões de saber me interagir. Existe uma máfia, para falar especificamente da música. Eu fui num condomínio, eu tenho um relato musical muito estranho lá no meu site viajastral.com. Era um condomínio de luxo no meio do umbral. Umbral é um lugar, uma dimensão inferior, próximo aqui. Onde as pessoas, os artistas, eram levados para esse lugar, protegidos pelos espíritos inteligentes das trevas, digamos assim. Travava eles ali dentro, eles só recebiam intuições daquilo e faziam verdadeiros que a gente chama de pactos. Tipo, eu vou lhe dar a fama, mas você não vai ter inspiração e vai estar conectado a gente totalmente. Aí o que acontece? Ali vem um comando que é transmitido em forma hierárquica e os espíritos vão espalhando a música na cabeça das pessoas, velho. É impressionante o controle social em cima, eu estou falando só da música. Você pode pensar isso em todas as outras áreas. Então a área do assédio inteligente, tem espíritos especificamente que assediam a área da música, tem espíritos especificamente que trabalham em cima de pessoas que trabalham com espiritualidade, eles são especializados nisso. Assim como você pode ver que existe aqui também. É como se, por exemplo, imagine a situação de uma pessoa que descobre que uma forma de não usar a gasolina. O cara faz um pouco d'água, não sei o que tal, o seu carro anda. Imagina o cara que descobre a cura para o câncer. No outro dia o cara não some, ou então é processado, é preso, some. Então, você é atacado pela indústria disso. Então a mesma coisa acontece na parte espiritual. Quando você se envolve com uma coisa desse tipo, inclusive na música, eu fui visitado, uma certa vez eu desci, um cara super descolado, tinha uns caras em filas, magos trevosos em fila, cantando uma coisa parecida em latim. O mentor falou, não sai de casa. Fica dentro do portão, fiquei dentro do portão. Ele pegou um cara que era um cantor famoso da Bahia, estava nas mãos dele, dormindo nas mãos dele, falou, de tipo, eu que mando aqui. Ele falou, o que você quer para você parar com isso que você está fazendo aqui na região? Eu quero trabalhar com projeção astral, falo de espiritualidade. Aí fiquei dentro, não sou eu que faço, eu fui meio que humilde, eu só saio do corpo e tal. Aí ele quis demonstrar poder. Era ele com um cantor famoso, com os caras cantando do lado dele em latim, e o cara totalmente descolado, ele não tinha nada a ver aparentemente com aquele controle que estava ali. Por aí eu fiquei assustado na época, que eu não entendia muito bem a coisa. Aí você começa a ver a grandiosa inteligência da espiritualidade, inclusive da galera lá. Isso acontece aqui, poxa. O controle social aqui sobre a gente é enorme, da indústria. O Brasil, por exemplo, que ainda não conseguiu sair dos carros movidos a gasolina, quando os outros países já está todo mundo andando de carro elétrico e tendo lugar para... Aqui você não consegue nem viajar. Se viajar com carro elétrico, o carro para no meio da estrada que não tem onde carregar mais.